Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, esse nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Alguém olha para Cristo e deve pensar, esse homem é um homem santo, ou melhor, é o nosso Deus. A imagem de Cristo, ela ganhou um significado que nenhum outro ser poderia alcançar. Cristo é a representação do Todo-Poderoso na Terra, é a imagem expressa do seu ser, como Paulo muito bem diz em sua carta. Hoje as pessoas prestam cultos a ele, celebram seu nome, discutem, brigam e até chegam a fazer guerras em seu nome, as guerras santas. Hoje Cristo é tudo e tudo está em Cristo. Já ouvi pessoas dizerem que se Cristo vivesse em nossos tempos, ele estaria na mídia, teria um programa de televisão, seria um televangelista, estaria nos rádios, seria a celebridade do momento. Estaria nos programas e teria a oportunidade de falar a todos. O mundo inteiro o ouviria. O problema está justamente em acreditar no que acabo de falar. Os que assim pensam desconhecem o propósito de Cristo, desconhecem o seu evangelho, desconhecem o reino de Deus, desconhecem a graça e principalmente desconhecem o Deus de Cristo. E por quê? É bem simples. Uma certa vez Cristo, como era de costume, nas madrugadas ele se levantava para ir orar, fazer suas orações, quando de repente Simão, juntamente com seus companheiros, foram atrás dele para dizer que uma multidão estava ali procurando por ele. Observe que Simão era um discípulo. Ele já havia visto e ouvido muita coisa que Cristo falava e fazia, mas ainda assim não compreendeu muito bem ou quase nada do que Cristo falou. Cristo vendo Simão e seus amigos e com uma voz tranquila, como quem não queria muito papo, mas respeitosamente, apesar de tudo, ele queria naquele momento apenas sossego. Ele vira para eles e diz simplesmente isso: vamos para outros lugares, as aldeias das redondezas. Eu devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. A fala de Cristo soaria constrangedora nos dias de hoje, pois a grande maioria daria um braço para estar ao lado de um grande homem de Deus e ter a oportunidade de brilhar ao lado dele e, quem sabe, poder também ser um grande homem de Deus. Mas Cristo era muito chato para essas coisas. Ele já sabia muito bem que aquela multidão não estava ali pela palavra que ele pregava, mas estavam ali por causa dos sinais. Ele sabia muito bem que eles queriam que Cristo se estabelecesse como um líder geográfico, um rabino que teria facilmente sua escola e, quem sabe, uma sinagoga exclusiva com a possibilidade de expansão em outros lugares. Já pensou a sinagoga de Jesus Cristo? Com direito à placa e tudo mais, com direito a dias específicos para reuniões, encontros e palestras. Mas para quem disse, uma certa vez, que os pássaros têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ter tal privilégio seria uma afronta a Deus, seu Pai. Seria como se ele, de repente olhasse para o seu pai e dissesse: cansei, me dá parte da herança que agora eu cuido de mim mesmo. Já fiz o suficiente para ti, tchau e bênção. Cristo não era um cara popular. Ele parecia que tinha urticárias toda vez que alguém vinha com o papo de puxar o saco dele. Foi assim com Nicodemos, com a ladainha de nós sabemos. Mas quando Cristo falou do novo nascimento, ele percebeu que o que era necessário para a sua vida, Nicodemos não tinha, de certa forma, o conhecimento. Ele estava mais por fora do que cinturão de soldado. Da mesma forma, a multidão que de madrugada se levantou para ter com Cristo, para ir lá com ele,
Era a mesma multidão que durante o dia estava ouvindo, mas na verdade eles estavam de olho no que ele iria fazer. Cristo era como uma atração nova na cidade, nada mais do que isso. Sua resposta foi bem direta. Vamos para outras localidades, vamos pregar, vamos na caminhada, porque é na caminhada que se anuncia no reino de Deus. O reino de Deus, ele não tem um lugar, ele não é geográfico, não tem uma geografia. O reino de Deus é andante, pulsante, vibrante. Vamos! Se o evangelho ficar parado, ele não tem vida. Assim como o rio morre quando se represa, quando ele perde o seu fluxo, quando ele perde a sua conexão com a sua fonte, ele se torna poluído, sujo, sem vida, sem propósito e principalmente exala a morte. Assim é o evangelho quando fica parado. Assim é o evangelho que se detém em uma geografia, que se detém em cercas, que é preso dentro de uma caixinha. Cristo não seria o que muitos pensam. Cristo seria Cristo. Ele seria odiado pelos religiosos como ele foi odiado. Ele seria perseguido por eles. Ele seria caluniado por todos, pois em sua boca estaria o que sempre esteve, o Evangelho. E o Evangelho denuncia o descaso, o abandono, o adultério que se comete contra as Escrituras Sagradas. Ele quebraria as bancas de cambistas, jogaria no chão as novas indulgências, ele soltaria novos bezerros, ele acabaria com o mercado que se tornou os templos. Não se enganem, Cristo continua sendo Cristo e seu evangelho não muda, não se altera, não se moderniza, não se aperfeiçoa. Ele é assim como ele é, ontem, hoje e será para sempre. Pense nisso, que a graça de Deus é ofertada da mesma forma como era nos tempos de Cristo. É no encontro com Ele, é no dia a dia, nas ruas, no trabalho, em casa, no seio da família. Hoje se oferece um Cristo desconhecido, um Cristo popstar, que se ofende, que precisa de defesa, que precisa ser bajulado, adulado, porque senão ele acaba por entrar em depressão. O Cristo de boa parte da cristandade é o reflexo de sua própria agonia, é o resultado de sua própria cobiça, e não passa de um Cristo de laboratório, um Cristo de um laboratório demoníaco, onde se propõe tão somente a futilidade. Cristo não veio ao mundo para ser celebridade. Ele veio como uma raiz de terra seca. Ele não tinha beleza para atrair nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Ele era desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento, experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Se o profeta Isaías, em profecia, já antecipava que o seu povo não tomaria conhecimento de Cristo, o mesmo povo que tinha e tem em suas mãos as Escrituras, imagine hoje nós, se não tivéssemos as Escrituras. E mesmo assim, muitos não reconhecem a Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que Deus possa dar a cada um de nós a oportunidade de nos alegrarmos na sua graça, de ter de fato em nós o transbordar do Espírito em nossos corações, que frutifica em nós, e nós assim possamos viver a graça de Deus. Que Deus nos abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.